Olá, saudações a você, querido inscrito e ouvinte, que está a prestigiar o meu trabalho. Na audição de hoje um conto de Machado de Assis, nomeado A Senhora do Galvão. Publicado no ano de 1884. Por gentileza, se o meu trabalho lhe trouxe agrado, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso obteve uma experiência de desagrado, deixe nos comentários, pois a vossa avaliação será considerada e aplicada. Desde já, agradeço pela preferência e desejo-lhe uma excelente audição. A Senhora do Galvão. Começaram a rosnar dos amores deste advogado com a viúva do brigadeiro, quando eles não tinham ainda passado dos primeiros obséquios. Assim vai o mundo. Assim se fazem algumas reputações mais, e, o que parece absurdo, algumas boas. Com efeito, há vidas que só têm prólogo, mas toda a gente fala do grande livro que se lhe segue, e o autor morre com as folhas em branco. No presente caso, as folhas escreveram-se, formando todas um grosso volume de 300 páginas compactas, sem contar as notas. Estas foram postas no fim, não para esclarecer, mas para recordar os capítulos passados, tal é o método nesses livros de colaboração. Mas a verdade é que eles apenas combinavam no plano, quando a mulher do advogado recebeu este bilhete anônimo. Não é possível que a senhora se deixe embair mais tempo, tão escandalosamente, por uma de suas amigas, que se consola da viuvez, seduzindo os maridos alheios, quando bastava conservar os cachos. Que cachos? Maria Olímpia não perguntou que cachos eram ou eram da viúva do brigadeiro, que os trazia por gosto, e não por moda. Creio que isto se passou em 1853. Maria Olímpia leu e releu o bilhete, e examinou a letra, que lhe pareceu de mulher e disfarçada, e percorreu mentalmente a primeira linha das suas amigas, a ver se descobria a autora. Não descobriu nada, dobrou o papel e fitou o tapete do chão, caindo-lhe os olhos justamente no ponto do desenho em que 2 pombinhos ensinavam um ao outro a maneira de fazer de 2 bicos um bico. Há dessas ironias do acaso, que dão vontade de destruir o universo. Afinal meteu o bilhete no bolso do vestido, e encarou a mucama, que esperava por ela, e que lhe perguntou: Nhanhã não quer mais ver o chale? Maria Olímpia pegou no chale que a mucama lhe dava e foi pô-lo aos ombros, defronte do espelho. Achou que lhe ficava bem, muito melhor que a viúva. Cotejou as suas graças com as da outra. Nem os olhos nem a boca eram comparáveis, a viúva tinha os ombros estreitinhos, a cabeça grande, e o andar feio. Era alta, o mais que tinha ser alta. E os 35 anos de idade, mais 9 que ela. Enquanto fazia essas reflexões, ia compondo, pregando e despregando o chale. Este parece melhor que o outro, aventurou a mucama. Não sei, e disse a senhora, chegando-se mais para a janela, com os 2 nas mãos. Bota o outro, nhanhã. A nhanhã obedeceu. Experimentou 5 chales dos 10 que ali estavam, em caixas, vindos de uma loja da Rua da Ajuda. Concluiu que os 2 primeiros eram os melhores, mas aqui surgiu uma complicação, mínima, realmente, mas tão sutil e profunda na solução, que não vacilo em recomendá-la aos nossos pensadores de 1906. A questão era saber qual dos 2 chales escolheria, uma vez que o marido, recente advogado, pedia-lhe que fosse econômica. Contemplava-os alternadamente, e ora preferia um, ora outro. De repente, lembrou-lhe a leivosia do marido, a necessidade de mortificá-lo, castigá-lo, mostrar-lhe que não era peteca de ninguém,
nem maltrapilha, e, de raiva, comprou ambos os xales. Ao bater das 4 horas, se era a hora do marido, ou nada de marido. Nem às 4, nem às 4:30. Maria Olímpia imaginava uma porção de coisas aborrecidas, ia à janela, tornava a entrar, temia um desastre ou doença repentina, pensou também que fosse uma sessão do júri. 5 horas, e nada. Os cachos da viúva também negrejavam diante dela, entre a doença e o júri, com uns tons de azul ferrete, que era provavelmente a cor do diabo. Realmente era para exaurir a paciência de uma moça de 26 anos. 26 anos, não tinha mais. Era filha de um deputado do tempo da regência, que a deixou menina, e foi uma tia que a educou com muita distinção. A tia não a levou muito cedo a bailes e espetáculos. Era religiosa, conduziu-a primeiro à igreja. Maria Olímpia tinha a vocação da vida exterior, e, nas procissões e missas cantadas, gostava principalmente do rumor, da pompa, a devoção era sincera, tíbia e distraída. A primeira coisa que ela via na tribuna das igrejas era a si mesma. Tinha um gosto particular em olhar de cima para baixo, fitar a multidão das mulheres ajoelhadas ou sentadas, e os rapazes, que, por baixo do coro ou nas portas laterais, temperavam com atitudes namoradas as cerimônias latinas. Não entendia os sermões, o resto, porém, orquestra, canto, flores, luzes, sanefas, ouros, gentes, tudo exercia nela um singular feitiço. Magra devoção, que escasseou ainda mais com o primeiro espetáculo e o primeiro baile. Não alcançou a Candiani, mas ouviu a ida de Elvira, dançou a larga, e ganhou fama de elegante. Eram 5:30, quando o Galvão chegou. Maria Olímpia, que então passeava na sala, tão depressa lhe ouviu os pés, fez o que faria qualquer outra senhora na mesma situação, pegou de um jornal de modas, e sentou-se, lendo, com um grande ar de pouco caso. Galvão entrou ofegante, risonho, cheio de carinhos, perguntando-lhe se estava zangada, e jurando que tinha um motivo para a demora, um motivo que ela havia de agradecer, se soubesse. Não é preciso, interrompeu ela friamente. Levantou-se, ou foram jantar. Falaram pouco, ou ela menos que ele, mas em todo caso, sem parecer magoada. Pode ser que entrasse a duvidar da carta anônima, pode ser também que os 2 xales lhe pesassem na consciência. No fim do jantar, Galvão explicou a demora, tinha ido, a pé, ao teatro provisório, comprar um camarote para essa noite e davam os Lombardos. De lá, na volta, foi encomendar um carro. Os Lombardos? Interrompeu Maria Olímpia. Sim, canta o Laboceta, canta a Jacobson ou a Bailado. Você nunca ouviu os Lombardos? Nunca. E aí está porque me demorei. Que é que você merecia agora? Merecia que eu lhe cortasse a ponta desse narizinho arrebitado. Como ele acompanhasse o dito com um gesto, ela recuou a cabeça ou depois acabou de tomar o café. Tenhamos pena da alma desta moça. Os primeiros acordes dos Lombardos ecoavam nela, enquanto a carta anônima lhe trazia uma nota lúgubre, espécie de requiem. E por que é que a carta não seria uma calúnia? Naturalmente não era outra coisa, alguma invenção de inimigos, ou para afligi-la, ou para fazê-los brigar. Era isto mesmo. Entretanto, uma vez que estava avisada, não os perderia de vista. Aqui acudiu-lhe uma ideia, e consultou o marido se mandaria convidar a viúva. Não, respondeu ele,
o carro só tem 2 lugares, e eu não hei de ir na boleia. Maria Olímpia sorriu de contente, e levantou-se. Há muito tempo que tinha vontade de ouvir os lombardos. Vamos aos lombardos. Trá, lá, lá, lá. Meia hora depois foi vestir-se. Galvão, quando a viu pronta daí a pouco, ficou encantado. Minha mulher é linda, pensou ele, e fez um gesto para estreitá-la ao peito, mas a mulher recuou, pedindo-lhe que não a amarrotasse. E, como ele, por umas veleidades de camareiro, pretendeu consertar-lhe a pluma do cabelo, ela disse-lhe enfastiada: Deixa, Eduardo. Já veio o carro? Entraram no carro e seguiram para o teatro. Quem é que estava no camarote contigo ao deles? Justamente a viúva e a mãe. Esta coincidência, filha do acaso, podia fazer crer algum ajuste prévio. Maria Olímpia chegou a suspeitá-lo, mas a sensação da entrada não lhe deu tempo de examinar a suspeita. Toda a sala voltará-se para vê-la, e ela bebeu, a tragos demorados, o leite da admiração pública. Demais, o marido teve a inspiração maquiavélica de lhe dizer ao ouvido: antes a mandasses convidar, ficava-nos devendo o favor. Qualquer suspeita cairia diante desta palavra. Contudo, ela cuidou de os não perder de vista, e renovou a resolução de 5 em 5 minutos, durante meia hora, até que, não podendo fixar a atenção, deixou andar. Lá vai ela, inquieta, vai direito ao clarão das luzes, ao esplendor dos vestuários, um pouco à ópera, como pedindo a todas as coisas alguma sensação deleitosa em que se espreguice uma alma fria e pessoal. E volta depois à própria dona, ao seu leque, às suas luvas, aos adornos do vestido, realmente magníficos. Nos intervalos, conversando com a viúva, Maria Olímpia tinha a voz e os gestos do costume, sem cálculo, sem esforço, sem sentimento, esquecida da carta. Justamente nos intervalos é que o marido, com uma discrição rara entre os filhos dos homens, ia para os corredores ou para o saguão pedir notícias do ministério. Juntas saíram do camarote, no fim, e atravessaram os corredores. A modéstia com que a viúva trajava podia realçar a magnificência da amiga. As feições, porém, não eram o que esta afirmou, quando ensaiava os chales de manhã. Não, senhor, eram engraçadas, e tinham um certo pico original. Os ombros, proporcionais e bonitos. Não contava 35 anos, mas 31. Nasceu em 1822, na véspera da independência, tanto que o pai, por brincadeira, entrou a chamá-la Ipiranga, e ficou-lhe esta alcunha entre as amigas. Demais, lá estava em Santa Rita o assentamento de batismo. Uma semana depois, recebeu Maria Olímpia outra carta anônima. Era mais longa e explícita. Vieram outras, uma por semana, durante 3 meses. Maria Olímpia leu as primeiras com algum aborrecimento, as seguintes foram calejando a sensibilidade. Não havia dúvida que o marido demorava-se fora, muitas vezes, ao contrário do que fazia dantes, ou saía à noite e regressava à tarde, ou mais, segundo dizia, gastava o tempo no Wallerstein ou no Bernardo, em palestras políticas. E isto era verdade, uma verdade de 5 a 10 minutos, o tempo necessário para recolher alguma anedota ou novidade, que pudesse repetir em casa, à laia de documento. Dali seguia para o Largo de São Francisco, e metia-se no ônibus. Tudo era verdade. E, contudo, ela continuava a não crer nas cartas. Ultimamente,
não se dava mais ao trabalho de as refutar consigo, ou lia-as uma só vez, e rasgava-as. Com o tempo foram surgindo alguns indícios menos vagos, pouco a pouco, ao modo do aparecimento da Terra aos navegantes, mas este Colombo teimava em não crer na América. Negava o que via, ou não podendo negá-lo, interpretava-o, ou depois recordava algum caso de alucinação, uma anedota de aparências ilusórias, e nesse travesseiro cômodo e mole punha a cabeça e dormia. Já então, prosperando-lhe o escritório, dava o Galvão partidas e jantares, iam a bailes, teatros, corridas de cavalos. Maria Olímpia vivia alegre, radiante, começava a ser um dos nomes da moda. E andava muita vez, com a viúva, a despeito das cartas, a tal ponto que uma destas lhe dizia: "Me parece que é melhor não escrever mais, uma vez que a senhora se regala numa comborçaria de mau gosto." Que era comborçaria? Maria Olímpia quis perguntá-lo ao marido, mas esqueceu o termo, e não pensou mais nisso. Entretanto, constou ao marido que a mulher recebia cartas pelo correio. Cartas de quem? Esta notícia foi um golpe duro e inesperado. Galvão examinou de memória as pessoas que lhe frequentavam a casa, as que podiam encontrá-la em teatros ou bailes, e achou muitas figuras verossímeis. Em verdade, não lhe faltavam adoradores. Cartas de quem? Repetia ele mordendo o beiço e franzindo a testa. Durante 7 dias passou uma vida inquieta e aborrecida, espiando a mulher e gastando em casa grande parte do tempo. No 8º dia, veio uma carta. "Para mim", disse ele vivamente. "Não, é para mim", respondeu Maria Olímpia, lendo o sobrescrito. "Parece letra de Mariana ou de Lulu Fontoura." Não queria lê-la, mas o marido disse que a lesse, podia ser alguma notícia grave. Maria Olímpia leu a carta e dobrou-a, sorrindo, e ia guardá-la, quando o marido desejou ver o que era. "Você sorriu", disse ele gracejando, "há de ser algum epigrama comigo." "Qual?" "É um negócio de moldes." "Mas deixa ver." "Para quê, Eduardo?" "Que tem?" "Você, que não quer mostrar, por algum motivo há de ser." "D.K." Já não sorria, tinha a voz trêmula. Ela ainda recusou a carta, 1, 2, 3 vezes. Teve mesmo ideia de rasgá-la, mas era pior, e não conseguiria fazê-lo até o fim. Realmente, era uma situação original. Quando ela viu que não tinha remédio, determinou ceder. Que melhor ocasião para ler no rosto dele a expressão da verdade. A carta era das mais explícitas, falava da viúva em termos crus. Maria Olímpia entregou-lhe. "Não queria mostrar esta", disse-lhe ela primeiro, "como não mostrei outras que tenho recebido e botado fora, são tolices, intrigas, que andam fazendo para." "Leia, leia a carta." Galvão abriu a carta e deitou-lhe os olhos ávidos. Ela enterrou a cabeça na cintura, para ver de perto a franja do vestido. Não o viu empalidecer. Quando ele, depois de alguns minutos, proferiu 2 ou 3 palavras, tinha já a fisionomia composta e um esboço de sorriso. Mas a mulher, que o não adivinhava, respondeu ainda de cabeça baixa, só a levantou daí a 3 ou 4 minutos, e não para fitá-lo de uma vez, mas aos pedaços, como se temesse descobrir-lhe nos olhos a confirmação do anônimo. Vendo-lhe, ao contrário, um sorriso, achou que era o da inocência, e falou de outra coisa. Redobraram as cautelas do marido,
Parece também que ele não pôde esquivar-se a um tal ou qual sentimento de admiração para com a mulher. Pela sua parte, a viúva, tendo notícia das cartas, sentiu-se envergonhada, mas reagiu depressa, e requintou de maneiras afetuosas com a amiga. Na segunda ou terceira semana de agosto, Galvão fez-se sócio do Cassino Fluminense. Era um dos sonhos da mulher. A 6 de setembro fazia anos a viúva, como sabemos. Na véspera, foi Maria Olímpia, com a tia que chegará de fora, comprar-lhe um mimo, dera o uso entre elas. Comprou-lhe um anel. Viu na mesma casa uma jóia engraçada, uma meia-lua de diamantes para o cabelo, emblema de Diana, que lhe iria muito bem sobre a testa. De Maomé que fosse, todo o emblema de diamantes é cristão. Maria Olímpia pensou naturalmente na primeira noite do assino, e a tia, vendo-lhe o desejo, quis comprar a jóia, mas era tarde, estava vendida. Veio a noite do baile. Maria Olímpia subiu comovida as escadas do cassino. Pessoas que a conheceram naquele tempo dizem que o que ela achava na vida exterior, era a sensação de uma grande carícia pública, a distância, era a sua maneira de ser amada. Entrando no cassino, ia recolher nova cópia de admirações, e não se enganou, porque elas vieram, e de fina casta. Foi pelas 10h30 que a viúva ali apareceu. Estava realmente bela, trajada a primor, tendo na cabeça a meia-lua de diamantes. Ficava-lhe bem o diabo da jóia, com as duas pontas para cima, emergindo do cabelo negro. Toda a gente admirou sempre a viúva naquele salão. Tinha muitas amigas, mais ou menos íntimas, não poucos adoradores, e possuía um gênero de espírito que espertava com as grandes luzes. Certo secretário de legação não cessava de a recomendar aos diplomatas novos, causeis avec me. Tavares, c'est adorable. Assim era nas outras noites, assim foi nesta. Hoje quase não tenho tido tempo de estar com você, disse ela a Maria Olímpia, perto de meia-noite. Naturalmente, disse a outra abrindo e fechando o leque, e, depois de umedecer os lábios, como para chamar a eles todo o veneno que tinha no coração, Ipiranga, você está hoje uma viúva deliciosa. Vem seduzir mais algum marido? A viúva empalideceu, e não pôde dizer nada. Maria Olímpia acrescentou, com os olhos, alguma coisa que a humilhasse bem, que lhe respingasse lama no triunfo. Já no resto da noite falaram pouco, 3 dias depois romperam para nunca mais. Fim. Esta foi a obra narrada deste vídeo. Uma vez mais, agradeço pela preferência. Caso lhe tenha agradado, curta, se inscreva e compartilhe. Se algo não lhe agradou, escreva nos comentários pois a sugestão será aplicada. Um grande abraço a você, querido inscrito e ouvinte. Até a próxima!